que veio a mim doente para receber cura e que mesmo curados não esquecem da doença que os acometeu e por isso são eternamente misericordiosos com seu próximo para sempre. Esses são os que eu busco, como Mateus, que pode ter o pior currículo vitae, mas é um homem. E vocês são só fariseus. Eu olho para vocês e não vejo gente. Eu só vejo máscaras. Eu só vejo gente com coração de pedra. Seres humanos marmorizados. Vocês não servem para mim, nem eu sirvo para vocês. Não há nenhuma compatibilidade entre mim e a santarice de vocês, seus santarados. Mas no dia em que vocês aprenderem misericórdia quero, que esse é o clamor de Deus, essa é a vontade de Deus, quem sabe, nesse dia, uma porta se abra no coração de vocês. Quando vocês entenderem que Deus não está procurando culto, dízimo, oferta, sacrifício, dinheiro, renúncias de barganha, com base e em busca de remuneração equivalente, eu te dou isso e tu me dás 10 disso, conforme me foi prometido. Enquanto vocês forem assim, vocês não servem para mim, nem eu sirvo para vocês. Vão. E só voltem no dia em que a misericórdia atingir vocês. No dia que vocês compreenderem que eu estou procurando não gente capaz de fazer sacrifícios e querer fazer barganhas comigo. Barganha de dinheiro, barganha de trabalho, barganha de voluntariado, barganha de serviço em igreja, barganha de frequência, barganha de jejum, barganha de oração, barganha de qualquer natureza de religião. Não, se vocês são assim, vão servir a isso aí. Porque eu não tenho nada a ver com isso aí. Eu escolho gente quebrantada e que não tem recurso nenhum a não ser a misericórdia de Deus. Esses são aqueles para os quais eu vim e esses são aqueles que me enxergam, que me veem. E eu a eles vejo e os percebo e os desejo e os quero para mim e os acolho para mim. Então vão. Vão. Porque eu procuro pecadores que estão abertos ao arrependimento. É aqui que eu quero começar hoje. Eu procuro não os sãos, os perfeitos, os reis do exemplo, os senhores da religião, esses aí não têm lugar na minha mesa. Vão. Pode ser que arrebentados, quebrados, fraturados, pisoteados pela existência, um dia vocês enxerguem. Antes disso, vocês só têm juízo e ódio e juízo final a apresentar ao próximo de vocês. Portanto, vão daqui. Porque eu não vim para vocês. Para gente assim, não dá. Nem Deus dá, nem Deus aguenta, nem Deus serve para vocês. Nem Deus presta para vocês. Só um Deus que seja mau, perverso, vingativo, horroroso, que não perdoe, e que não saiba fazer qualquer coisa que não comece com castigo, ou com ameaça, ou com medo. Vão servir a esse Deus. Eu aqui sou filho do meu Pai que diz, misericórdia eu quero, compaixão eu quero, quebrantamento é o que eu busco, e não sacrifícios, imolações, dinheiros, oferendas, trocas e barganhas. Vocês saiam da minha presença. Enquanto isso, os fariseus estavam ali com os seus intérpretes da lei, foram à festa,
não precisaram ser convidados, entravam, davam carteiradas, porque eles eram eminências pardas, verdadeiros ayatolás da religião do templo em Jerusalém, e ficaram vendo Jesus se divertindo, rindo, brincando, gargalhando das anedotas, das histórias, das graças, das brincadeiras que os amigos estavam fazendo com Mateus, e Mateus com os amigos, celebrando aquela alegria, aquele gáudio, que Jesus compara a um casamento. É a um casamento que Jesus compara isso. Quando logo depois a gente vai ver como Jesus compara aquela ocorrência a um casamento. Ao casamento de Mateus com a vida, o casamento de Mateus com o reino de Deus, o casamento de Mateus com o tesouro eterno, o casamento de Mateus com Jesus, o seu Senhor. E aí vêm os fariseus e interpelam os discípulos de Jesus. Por que ele está comendo, bebendo, gargalhando, só com gente estranha, deplorável, marginalizável? Um rabino de verdade, um profeta, um homem santo, não tinha que se assentar nesses meios, nem andar com essas pessoas, muito menos convidá-las, ou admiti-las, ou chamá-las para seguirem-no. Que mestre é esse de vocês? É o quê? É o Senhor dos bacanais? Quem é ele? É o grão-mestre das liberdades festivais? Quem é ele? É o momo da Galileia? Quem é ele? Por que ele admite essas pessoas e com elas convive e com elas se diverte? Por que ele come com essa laia de publicanos, de pecadores de todos os tipos de pecados, com esses irreligiosos que não frequentam a sinagoga, que não dão o dízimo, que não vão ao culto, que vivem para si mesmos, que gostam de músicas e dançam e bebem e se divertem e namoram. E entre esses tem inclusive meretrizes se alegrando na companhia dele. Por que ele faz isso? E não é preciso ir tão longe. Eu sou questionado, eu que sou essa porcariazinha aqui, sou questionado por isso de dia e de noite. Agora imaginem Jesus, que é esse que curava e desentortava e ressuscitava e purificava leprosos e curava toda sorte de enfermidades, de doentes, de todas as categorias, de todos os tipos, e ensinava as maravilhas que ninguém jamais tinha dito antes dele, nem diria depois, a não ser repetindo. E aí também, paradoxalmente, é um cara que convive tão pacificadamente com gente tão desprezada pela religião, tão satanizada pelos fanáticos religiosos, pelos fariseus, pelos teólogos, pelos acadêmicos, pelos cultuadores das letras, vírgulas e pontos e vírgulas, e adoradores de Moisés, e dos piores textos do Velho Testamento, dos mais primitivos, dos mais desumanos ou anti-humanos. Eram esses os textos que eles celebravam mais, os escribas e os fariseus. E que são os que perguntam aos discípulos de Jesus, porque a Jesus mesmo eles não têm coragem de indagar. Mas Jesus, ouvindo, ou lendo o pensamento deles, ou sabendo a obviedade daquilo que eles transpiravam e respiravam e expressavam, mesmo quando estavam calados, eles vibravam aquela maldade de dia e de noite, porque não só a boca fala do que está cheio o coração, mas mesmo quando a boca está calada, o ser não deixa de vibrar as emoções ruins, os sentimentos hostis,
o olhar maligno e perverso, tudo isso não é preciso ser falado, é sentido. Mas no caso deles, além de que eles vibravam isso, eles não se continham e falavam. E quando eles falaram com os discípulos de Jesus, Jesus ouviu e entrou. E foi logo lhes dizendo: olha, resposta à perguntinha de vocês é a seguinte: os sãos, vocês são os sãos? Os que não precisam de Deus, não precisam de cura, não precisam de graça, não precisam de misericórdia, estão salvos, são os donos do reino. Como Jesus vai dizer no capítulo 23 de Mateus, vocês que são os que têm a chave de Moisés na mão, são os que abrem e dizem: Moisés só pode ser entendido por nós e explicado por nós. Como Jesus disse também em Mateus 23, vocês que se assentam na cátedra de Moisés, que são os catedráticos da Torá, não precisam de médico. E é pura ironia, sarcasmo celestial de Jesus. Vocês não precisam de médico. Vocês estão vendendo saúde. Vocês são essas coisas lindas, que até Deus fica seduzido por vocês. Os anjos têm vergonha da santidade de vocês, apesar deles serem todos uns santarados, uns grandes santarados. Jesus inicia com essa ironia: vocês são os santos que não precisam de médicos. Olhar para vocês é uma redundância, vocês não precisam de nada, vocês estão acima de tudo e de todos, como todos os religiosos, sentados na cadeira, na cátedra da religião, acima do mundo, acima dos pecadores, acima de todos os marginais da terra. Vocês não são assim melhores, superiores e salvos? Não são, portanto, os sãos. Vocês não precisam de mim. Vocês não precisam de médico. Vocês nem precisam de Deus. Deus é que precisa do dinheiro de vocês, da presença de vocês, da frequência de vocês, do culto de vocês. Deus sem vocês está perdido, porque nem de Deus vocês precisam. Tamanho é o narcisismo autoglorificante de vocês. Então vocês estão no lugar errado. Eu estou com os que precisam de mim, com os doentes, com os aflitos, com os necessitados, com os angustiados, com os marginalizados, com os depauperados, com os completamente rejeitados, com esses que sozinhos não encontram soluções para si mesmos. Mas vocês têm o endereço de Deus, o CEP de Deus, vocês são os donos da divindade, então não é para vocês. É para essas pessoas aqui, porque vocês são os sãos. Eu não vim para vocês. A graça não é para vocês. O meu amor não é para vocês. A minha misericórdia não é para vocês. O meu evangelho não é para vocês. Vocês são pessoas de Moisés, da lei. Vocês são os donos de certezas inamovíveis. Vocês são os sarados, os curados. São os donos das academias de salvação. Então não foi para vocês que eu vim, eu estou aqui com o povo certo, com o meu povo, os doentes, os carentes, os aflitos, os pecadores, os necessitados.